A paz, igreja do Senhor. Você está bem? Você já está regozijando na presença do Senhor? Glória a Deus. Estamos felizes também. Nós viemos ontem do Paraná, eu e meu filho. Meu filho ficou na Vila Joaniza, onde estávamos dirigindo, antes de irmos para o Paraná. Nós estamos pelo Ministério Geral lá. Estamos atuando com teologia e com discipulado nas igrejas do Paraná. Para quem não sabe, no Paraná temos 9 igrejas e algumas congregações nas ilhas de Porto Rico. Andei de barco, irmão. É bênção. Aí o ministério tem barco lá, né? Tem um pastor abençoado que ele vai até as ilhas evangelizar os ribeirinhos. Não é bênção? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Plante na obra do Senhor. O Senhor tem muitas pessoas que estão com o coração ardendo para fazer aquilo que Jesus quer, que é que você vá e faça discípulos. E toda criatura ouça o plano de salvação. Nós somos enviados. Se você crer, tudo é possível aquele que crê. Aleluias. Estamos bem, irmãos? Fomos lá, estamos já numa residência. Eu já estou trabalhando numa imobiliária, eu sou corretor de imóveis. O Senhor já abençoou, tem 3 imóveis já que foram vendidos. A minha esposa trabalha na Gol, por isso que eu vim rápido, estou voltando rápido, eu estou indo de avião. Amém? E Deus tem prosperado lá. Ela foi promovida em 2 meses. Aleluias. Já fomos em 5 velórios lá. Já ministrei 2. Tem um velório, eu vou contar a história para vocês. Tem um velório que eu fui, que é a mãe da gerente de RH da Gol. Chegando lá, não conhecia ninguém. Só minha esposa conhecia a gerente da Gol. Chegando lá, o padre não foi. Aí olharam para mim. Você pode fazer a cerimônia? Eu falei, amém. Tinha esquecido a Bíblia no carro. Peguei a Bíblia católica que estava atrás da pessoa que tinha falecido. E ministrei João 11. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. E aquela família foi abençoada. E Deus é tão bom, irmãos, que o padre apareceu no final. Sabe o que ele leu? João 11. Aleluias. Graças a Deus. E logo em seguida, uns 3 semanas depois, fomos chamados à casa da irmã dela. Estava passando por alguns relacionamento com o marido problemático, e nós fomos lá e tinha 10 pessoas para receber a palavra de Deus. Deus está se movendo. Se você estiver disponível, aleluias. Eu estou muito feliz de voltar aqui para a casa que nós nascemos. Amém? O pastor José fala que nós fomos o primeiro casal da Vila Clara. Eu não lembro. Amém? Mas o Senhor sabe. Você quer receber a palavra do Senhor nessa noite? Você está com o coração aberto? Glória a Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, agora a palavra que vem anunciada do céu, Senhor amado. Nós somos o instrumento, somos servos seus. Senhor amado, abençoa essa igreja, abençoa os corações, abençoa o meu coração. Eu preciso da palavra sendo ministrada nessa noite, Senhor. Eu sou falível como meus irmãos. Nós precisamos da sua graça. Aleluia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu estava ali e eu estava ouvindo o culto. Eu estou agora, há um bom tempo atrás, eu sempre estou analisando o culto. Se você às vezes não percebe muito bem o culto, eu sempre estou analisando o culto. Por quê? Porque Deus está falando. Deus está falando do começo do culto até agora. Aleluia, você crê nisso? Aí eu fui anotando algumas coisas que Deus foi falando comigo. Primeiro louvor foi, rendido estou. Você está rendido nessa noite? Aleluias. Você é livre para adorar? Segundo louvor, você é livre para adorar. Aleluias. Foi falado sobre Deuteronômio 28, que o Senhor abençoa
Salmos 39 fala da pequenez do homem. E a nossa esperança sempre tem que estar no Senhor. João 8:1 fala sobre a mulher adúltera. Aleluias. Não existe pecado que o sangue de Jesus não pode curar, não pode lavar, não pode retirar. Aleluias. O amor é mais forte que a morte. O amor de Jesus para você é mais forte. Só quero viver para Ele, por Ele e dele. Foi falado também aqui no culto. Ser chamado para ser livre, vencer o pecado. Você está vencendo o pecado, irmão? Vence o pecado todos os dias. Aleluias. Tem uma música do Tales que ele fala assim: o pecado está batendo na porta todo dia, né? Todo dia. Não existe trégua. Aleluias. Porque a nossa natureza, aquilo que nós recebemos quando nascemos, vem lá de Adão. E Adão pecou e nós herdamos esse pecado em nós. A nossa carne, ela deseja pecar. Mas o nosso espírito, se estiver sendo movido pelo Espírito Santo, você se inclina às coisas de Deus. Por isso que você está aqui nessa noite. E o último item que eu vi aqui no culto antes da palavra agora: Deus não tem limites. Você crê que Deus não tem limites? Aleluias. Receba a sua bênção nessa hora. Aleluias. Deus não tem limites. Ele é impossível, é o Deus do impossível. O tema dessa pregação é o valor de uma alma. Você sabe qual o valor que você tem? Qual o preço que você tem? Às vezes nós entramos numa autocomiseração. O que é isso? Autoflagelação. Ou seja, nós mesmos nos culpamos de nós mesmos e não sabemos o valor que Deus deu para nós. Ele te ama tanto. Jesus te ama tanto. Aleluias. Tem um teólogo chamado Nicolas Bert-Diave. O nome é complicado. Ele falou uma coisa assim: em certo sentido, cada alma do ser humano tem mais significado e valor do que toda a história, com seus impérios, suas guerras e revoluções, suas civilizações florescentes e desvanecentes. Ele falou isso, que a alma que temos nós é mais preciosa do que tudo que aconteceu na humanidade até hoje. Você crê assim? Jesus creu assim. Jesus creu que a sua alma pode ser algo mais precioso do mundo. Aleluias. Se valorize. Tem uma música chamada Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Quem lembra desse louvor? Aleluias, você é importante para Deus. Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus, você tem valor para Deus. E o tema está em João 3,16. Você pode abrir? Aleluias. Irmãos, lá no Paraná está quente, viu? Lá no Paraná está quente. Aleluias. A maioria, esse é um versículo que é o mais usado na Bíblia, se não me engano, pelos evangelistas. E fala assim, meu irmão: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Isso é da Novo Testamento, da linguagem de hoje. Essa versão que eu li, viu, irmãos? Só da Almeida tem 9 versões. Então, meu irmão, se a sua versão está diferente, não se preocupe, o sentido é igual. Aleluias. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho acompanhado pelo Facebook que alguns irmãos aqui da igreja partiram para a eternidade. Aleluias. Como lá no Paraná eu tive alguns velórios também. Mas aqueles que estão escondidos em Cristo, eles podem morrer na carne, mas vão ressurgir com Cristo nas alturas. Aleluias. Você crê isso? Essa é a nossa esperança. É porque nós estamos reunidos aqui por causa dessa esperança. O túmulo está vazio em Jerusalém. Nós temos uma promessa. Nós temos aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus de Nazaré. Aleluia. Irmãos, vamos dar andamento na pregação. Eu quero que você acompanhe atentamente essa pregação. Para você sair dessa noite daqui, sabendo que a sua alma vale muito. Aleluias. A sua alma vale muito. Oh, aleluias. Desde o princípio ele estava com Deus. Jesus estava com Deus. Nós não podemos colocar Deus em um tubo de ensaio. Nós não podemos provar cientificamente a existência de Deus. Nós não podemos provar a existência de Deus. Mas nos Salmos fala que só dá uma analisada na natureza, naquilo que Deus criou, que nós sabemos que Deus existe. Aleluias. Os homens são indesculpáveis quando falam que não tem Deus. Aleluias. Nós não podemos ver em uma tela de computador Deus. Mas isso não significa que ele não seja real. Ele é o Criador. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as estrelas do céu que vemos espalhadas por todo o céu são integrantes da criação dele. E uma coisa interessante, irmãos, faz algumas semanas eu vi também na internet uma simulação de tudo que existe no universo. Bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de planetas, e ainda tem o humanismo fazendo com que o ser humano racionalize que ele é o centro do universo. Ele é o centro para Deus. Aleluias. Você é centro para Deus. E a maior estrela que existe a olho que nós conseguimos enxergar pelos telescópios, para você dar a volta nessa estrela, demora 1100 anos pela velocidade da luz. Como nós somos pequeninos. Como nós somos insignificantes. Como nós somos coisas frágeis. Aleluias. Aleluias. Gênesis capítulo 1 fala assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis já fala que Deus é o criador de todas as coisas. Nós, aqui na Via Láctea, nós vemos uma pequena fração daquilo que existe na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E essa galáxia tem mais galáxias em volta, e conglomerados de galáxias. E aí você consegue enxergar que nós não somos nada. Mas Deus é criador de todas essas coisas. E a Bíblia diz que Ele sabe pelo nome todas as estrelas do céu. Que Deus é esse? Oh, aleluias. Que Deus é esse que você foi criado por Ele. Ele criou as estrelas, criou o universo. Só que só uma coisa Ele fez com as mãos: você. Só você Ele pegou e criou com as mãos dele. Todas as coisas Ele disse: haja luz e houve luz. Haja trevas e houve trevas. Mas você foi especial para Deus. Eu fui especial para Deus. Ele pegou com as mãos. Oh, aleluias.
Deus é espírito. Ele não tem corpo físico como nós. Ele é espírito, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é imutável. As escrituras dizem: sou o Senhor e não mudo. Tanta gente por aí que pensa que Deus muda. Aleluia. Coisas que estão acontecendo na nossa vida hoje são promessas de Deus lá de trás. Deus tem uma promessa para você. Deus tem um propósito para você. Deus não muda. Oh, aleluias. Aleluias. Deus também é santo. As escrituras dizem que Ele é santo em todos os seus trabalhos. Aleluias. Ele é santo. A Bíblia diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus não consegue ver o mal. Aleluia. A Bíblia diz: Deus também é juiz. Aleluia. A Bíblia diz que uma vez que o homem morre, tem que enfrentar o julgamento. Eu e você estamos indo para o julgamento. Eu e vocês vamos dar cara a cara com Jesus. Eu e você vamos estar tete a tete com Jesus. A Bíblia diz: toda palavra ociosa que os homens disserem terão de dar conta no dia do juízo final. Toda palavra ociosa vai se dar conta no juízo final. A Bíblia diz que quando você quebra uma lei, você paga o preço. Nós, todos os dias, temos quebrado as leis do Senhor. Todos os dias nós quebramos as leis do Senhor. E nós somos fadados a julgamento. Levados a julgamento. Aleluias. Nós estamos num mundo sem amor. Mas eu e você não precisamos ficar nele. Porque Deus ama você. Deus ama você. Irmãos, não importa quão atolado de pecados você esteja. Você não pode fazer nada fora do amor de Deus. Mas lá no princípio, em Gênesis, Deus fez o mundo, fez todas as coisas, e Ele decidiu fazer o homem no jardim do Éden. Ele e a sua esposa Eva eram perfeitos. Imagina uma pessoa perfeita. Não é o seu marido, não é a sua esposa. Aleluia. Mas Deus fez uma pessoa perfeita na terra. Era Adão e a sua esposa Eva. Olha para o seu Adão, olha para a sua Eva aí. Ele é perfeito. Vai profetizando. Aleluia. A minha baixinha ficou lá no Paraná. E eu estou com uma saudade tremenda dela. A Thaís ficou no Paraná, e quando ela atrasa do trabalho dela, que às vezes um voo arremata, ou às vezes alguma coisa lá no aeroporto, porque ela trabalha no aeroporto, alguma coisa está dando errado, ela não chega em casa, eu fico desesperado. Porque eu quero ver a minha esposa, eu quero ver a minha mulher perfeita, eu quero ver a minha princesa, a minha rainha, aleluias. Você já falou isso para o seu esposo? Você já falou isso para sua esposa? Ó, você é minha rainha, você é meu rei, oh glória, aleluia, aleluia. Deus criou dois seres perfeitos, mas como eles, você tem uma escolha. Como Adão e Eva, você tem uma escolha. Deus te dá escolhas para você tomar. Tinham a escolha de obedecer ou não obedecer a Deus.
Adão e Eva tinham essa escolha, você e eu temos essa escolha: obedecer ou não obedecer a Deus. Eles escolheram desobedecer a Deus. Você olha para a humanidade hoje. Quem viu os últimos acontecimentos na França? Pessoas sendo mortas por terroristas. Na humanidade existem várias coisas que a gente olha, será que ela tem jeito? Aleluias. Terrorismo, guerras, fome, doenças, ganâncias, imoralidades. Hoje as pessoas costumam olhar a tecnologia na esperança de salvá-las. Tem pessoas que deixam o corpo naqueles vasos criogênicos, naqueles tubos criogênicos, deixam a cabeça lá, esperando que um dia a ciência venha ressuscitá-los. As pessoas creem em muitas coisas, creem na tecnologia que vão salvar. Aleluias. Eu e você temos uma doença terminal, e foi dada lá no Éden, com Adão e Eva. Essa doença terminal se chama pecado. Nós carregamos essa herança dentro de nós. Nós, como diz o apóstolo Paulo, queremos fazer aquela coisa, mas o nosso corpo quer fazer o outro. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu tenho inclinação para o mal. O pecado está sempre agindo dentro de nós. Nós temos uma doença terminal. Aleluias. Pecado é errar o alvo. Quando se traduz a palavra pecado, é errar o alvo. Pecado é transgressão da lei. Se nós conseguimos fazer os 10 mandamentos, nós somos perfeitos. Nós não conseguimos fazer os 10 mandamentos continuamente. Aleluia. A Bíblia diz: deveríamos ir ao caminho estreito, porém cada um tem seguido o seu próprio caminho. E no fim desse caminho, meu irmão e minha irmã, é a morte, o juízo e o inferno. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos sobre a sentença da morte. Quantos velórios recentemente, não é? Quantas pessoas partiram para a eternidade? Irmãos, eu estava vindo de avião de Maringá. Estava na última cadeira, na 24D, e tinha um casal do lado. Passamos aqui sobre São Paulo. Tinha uma tempestade ontem, se dirigindo para outra região. Choveu ontem. Eu estava dentro do avião. Daqui a pouco o avião parecia, sabe o Play Center? A montanha russa. As crianças dentro do avião começaram a gritar, apavoradas. Ontem, aleluia, eu comecei a sorrir. Será que Jesus quer me levar hoje? Irmãos, o casal do lado tremeu. A outra não conseguia falar, que estava do meu outro lado. Aleluia. Nós não sabemos quando nós vamos partir. Ainda bem que eu não parti, eu estou aqui. E o avião atravessou aquela tempestade. Jesus estava lá no avião. A morte está na nossa frente. Uma pergunta nessa noite: você está pronto para morrer? Deus nos ama demais. Deus ama você e eu. Lá no Paraná tem muito bicho. Na minha casa já apareceu aranha, tarântula. Na minha casa apareceu grilo.
Na minha casa apareceu mariposa. Na minha casa tem um monte de formiga, aquelas formigas desse tamanho. E para comparar isso com Deus, Deus olha para nós como formigas. Formigas. Olha o amor de Deus para você e para mim. Deus planejou você, tem um propósito com você, te ajuda nesse propósito, não dá o fardo mais do que você pode carregar. Aí tem pessoas que falam assim, para mim, não estou aguentando mais, isso daqui não vai adiantar, eu não consigo, eu quero me suicidar. Deus não deixa nada na sua vida que você não possa suportar. Deus te ajuda. Deus mandou o Consolador, o Espírito Santo, para estar com você em todos os seus caminhos. Ele te ajuda, aleluias. Deus nos olha como formigas. Deus nos vê nos nossos pecados, naquilo que nós andamos. Deus está vendo. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas Deus não está vendo na internet? Tá. Deus não está vendo naquelas coisas ocultas que nós às vezes estamos fazendo? Está. O Espírito Santo, a Bíblia diz que quando aquele que recebe Jesus no seu coração, o Espírito Santo habita em nós. Quer dizer, eu estou andando aqui, pastor, o Espírito Santo está comigo. Eu estou indo no banheiro, o Espírito Santo está comigo. Eu estou indo na praia, o Espírito Santo está comigo. Ele habita em mim. E Ele discerne aquilo que está no seu coração nessa noite. Deus decidiu se tornar homem para nos ajudar. O pecado está dentro de nós. Nós não conseguimos fazer nem 3 coisas dos 10 mandamentos. Nós não conseguimos. Hoje foi falado aqui sobre lei e sobre graça nas ministrações. Nós não conseguimos andar na lei, a lei de Deus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da graça. E Deus é tão bom que Ele decidiu se tornar homem. Era assim que Jesus era, eu e você, homem. Ele veio de nos dizer que Ele nos ama. Jesus te ama. Tem pessoas que mudam a vida só com essa frase, Jesus te ama. Não sei quem teve esse prazer de ver só com uma pessoa falando assim para você e para mim, Jesus te ama. Deus te ama. As pessoas mudam. Era Deus na carne. Ele veio nos dizer que Ele nos ama. Ele nos ensinou muitas coisas maravilhosas. Ele curou doentes. Ele nos ensinou o caminho para o céu. Nos ensinou que poderíamos ter paz, alegria, felicidade nessa vida. Você pode ter todas essas coisas se você desejar. E se você estiver em Jesus. A Bíblia diz, quando Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por nós, Ele se fez pecado por nós. Pense nisso, Jesus se fez pecado. Quando Ele olhou para o cálice, no Getsêmani, o que Ele viu? Ele disse, se for possível, afaste de mim esse cálice. Naquele cálice estava o pecado de todo mundo, incluindo os seus e os meus. Jesus olhou para você naquela época, naquela data, naquele lugar. Aleluias. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz. Ainda em Pedro ele diz, Cristo também uma vez sofreu nosso pecado. É a justiça pela injustiça. Mas a cruz não era o fim. O enterraram, 3 dias depois ele se levantou da morte. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida.
quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A Bíblia diz que se confessarmos com nossa boca o Senhor Jesus e crer com todo o nosso coração que Cristo ressurgiu da morte, seremos salvos. E isso não é o fim da história. O fim da história será quando você vir para Cristo. E quando Jesus voltar de novo. A Bíblia diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E agora, irmãos e irmãs, o que devemos fazer? Deus responde isso para nós. O primeiro ponto é nós nos arrependermos dos nossos pecados. Irmãos, no nosso caminho da santificação, quando nós estamos já crendo que Jesus é o nosso Salvador, quando nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele ascendeu aos céus e está buscando a igreja dele aqui na terra, nós temos um caminho, e esse caminho é tortuoso, esse caminho é de renúncia, esse caminho é um caminho que nós nos rasgamos no meio, porque queremos seguir a Jesus. É a renúncia de si mesmo, é aquilo que eu desejo, eu jogo fora, é aquilo que eu penso, eu jogo fora, é aquilo que eu pertenço, eu jogo fora, para pertencer a um Senhor, a um Salvador, a um mediador, que é Jesus. Esse caminho se chama santificação, esse caminho se chama negação, esse caminho se chama olhar para a cruz todos os dias, esse caminho é pegar a sua cruz, colocar em você e seguir Jesus. Em nós existe a tendência do pecado, em nós existe o poder do pecado, em nós existe aquilo que lá no Jardim do Éden foi feito. Às vezes quando você começa a entender melhor a Bíblia, você entende que Deus lançou o pecado não só sobre o homem, Ele lançou o pecado sobre a criação. Sabe aquela erva daninha que teima em crescer? Ela foi criada, ela foi exposta pelo pecado. Aquilo que era lindo, aquilo que era maravilhoso, aquilo que era perfeito, se corrompeu. E nós estamos nesse estado. Se nós estamos nesse estado de perecimento, se nós estamos nesse estado de declínio, se nós estamos nesse estado de nos prostrar, eu tenho uma palavra profética para você nessa noite. Jesus morreu pelos seus pecados. Você é livre em Cristo. Você é livre em Cristo. Aleluias. Ele retira o pecado de nós. Ele limpa aquilo que era como sangue, como escarlata, e nos faz brancos como a neve. Aleluias. Nós temos um processo interno dentro de nós. Eu passo por esse processo. Você que está sentado aí passa por esse processo. E esse processo dura a vida inteira. É o processo de renúncia. É o processo de seguir Jesus. É o processo de negar a si mesmo. É o processo de negar aquilo que está agindo na sua vida. É se desvencilhar do sistema do mundo. Quando a palavra de Deus fala sobre mundo, é uma palavra grega chamada cosmos, que é o sistema do mundo. O sistema do mundo coloca aquelas propagandas na internet, principalmente para as mulheres. Fica piscando assim, ó. A Daft está em promoção, a Mobile está em promoção, a Marisa está em promoção. E aí é o sistema do mundo querendo que você se endivide, querendo que você não creia que pode pagar à vista aquilo lá. Vamos usar o cartão de crédito, vamos usar cheque pré-datado.
É o sistema do mundo que age. E nós devemos nos inteirar mais da palavra de Deus. Eu fico preocupado, eu estou na região do Paraná. Eu estava aqui na Joaniza. E desde quando eu comecei o Evangelho, eu não desgrudo da palavra de Deus. Eu quero ouvir a Deus, e como nós ouvimos a Deus. Tem muitas pessoas aqui nessa noite que falam assim: como eu posso ouvir a Deus? Se você pegar na sua mão, você pode ouvir a Deus. Se você abrir a palavra de Deus, você ouve a Deus. É só falar em voz alta que você ouve a Deus. A palavra, a escritura sagrada, ela não é a revelação de Deus. Deus está falando através dela. Se você falar em voz alta, Deus está falando com você. Aleluias. Ou se não, você coloca um gravador, depois você liga o gravador, e aí você está ouvindo a Deus. Ou se não, você pega uma Bíblia falada, e você está ouvindo a Deus. Leia a palavra de Deus. Muitas coisas hoje acontecem com os cristãos porque esqueceram da leitura bíblica, porque esqueceram de meditar na palavra de Deus, porque esqueceram que a palavra é que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe como você vence o pecado? Sabe como você vence aquilo que está te degradando? Sabe como você vence as prisões espirituais, os grilhões espirituais? Sabe como você vence, crente? Como falou no Deuteronômio 28: se hoje obedeceres a minha voz. Aleluia. Mas muitos querem seguir Eva. Muitos querem servir Adão. Muitos querem corromper aquilo que Deus fez santo. Deus te regenerou. Deus te santificou. Deus te colocou de pé. Deus te doou novamente. Está em Romanos 12:2. Ele te deu uma metanoia. Ele transformou a sua mente. Aquilo que eu gerava em mim, aquilo que eu gostava, aquilo que eu desejava, Ele jogou para o chão e te deu uma nova vida, uma vida sem pecado. Oh, Radacomonaia. Deus quer de nós: arrependei-vos. Arrependei-vos. Aleluia. O que Jesus falou quando começou o ministério dele? O que Jesus falou quando ele começou a pregar o reino de Deus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluias. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento, irmãos, significa lamentar o suficiente para abandonar o pecado. Quem já viu num casamento os noivos saindo daquele local num carro e aquele monte de latinha atrás? Quem já viu? Aleluias. Quem já viu? Já viu em filme, né? Ou aqui também, aqui também? Aleluias. Você casou com Jesus, mas você ainda deixou aquelas latas velhas correr atrás do seu carro. Você ainda deixou o pecado correr atrás do seu casamento. O seu casamento com Jesus não pode ter pecado. O seu casamento com Jesus deve ser santo. Você tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, tira isso de mim. Espírito Santo, tira isso de mim. Isso é uma coisa individual, é uma coisa sua. Isso vem de ti, da sua atitude com Deus, do relacionamento vertical, para que o relacionamento horizontal esteja fluindo maravilhosamente. Muitos casais, muitas pessoas não têm um relacionamento feliz com os outros, porque não têm um relacionamento com Deus. Se relacione com Deus.
Cadê aquele homem e aquela mulher do começo da obra? Cadê aquele homem e aquela mulher do começo da fé? Que se ajoelhava na madrugada, que buscava Deus, que buscava o poder de Deus, que buscava a autoridade do Altíssimo. Jesus, Ele renova o seu dia todos os dias. Jesus não é monótono. Jesus, Ele traz algo novo na sua vida todos os dias. Tenha relacionamento com Deus. Mas eu estou com um relacionamento ruim. Não é a pessoa, é você que não tem relacionamento com Deus. É você que não se relaciona mais com Deus. É você que esqueceu que o pecado está sendo gerado dentro do seu coração. E se você não lavar pela palavra de Deus, ele vai gerar ervas daninhas. Aleluia. A Bíblia diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A Bíblia diz que Deus ordena a todos de todos os lugares que se arrependem. Não é só aqui na Vila Clara que a pessoa precisa se arrepender. Na África as pessoas precisam se arrepender. Na Ásia as pessoas precisam se arrepender. Lá na União Soviética precisam se arrepender. Aleluia. Tire as mesmices do seu coração. Tire a mesmice de Deus do seu coração. No começo dessa pregação nós falamos que Deus criou o universo. E o universo tem quantos bilhões de estrelas? Bilhões de galáxias. Ele olhou para você. Ele olhou para você. Ele olhou para você individual aqui na terra. E Ele fala para você nessa noite que você tem muito valor. Você tem valor. Então se dê 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 valor. Saia. Saia dessa depressão. Saia dessa conduta. Saia dessa operação do erro. Saia desse lamaçal do pecado. Saia dessa conduta diária que persegue você. Saia do hábito ruim, mas não pela sua força. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Nós de nós mesmos não conseguimos gerar nova vida. O Alexandre não consegue gerar vida no Alexandre. Eu não consigo gerar vida em mim mesmo. Eu não consigo gerar vida em mim. Quem consegue gerar vida em mim é o Espírito Santo que habita em mim. Alimente o Espírito Santo dentro de você, pela palavra, pela lavagem diária. Quem é dona de casa aqui? A minha esposa recebeu uma bênção lá em Maringá. O pai dela foi tocado de dar uma lavadora 11 quilos. Eu estou correndo 6 quilômetros por dia agora. Cortei refrigerante. Todo dia eu sujo a roupa. Todo dia eu molho a roupa, como estou molhado agora. Mas tem uma lavadora de roupa lá em casa. O que tem na sua casa para você lavar a roupa suja? O que tem na sua casa? Aleluia. Pode ser uma Brastemp, uma Consul. O que tem lá na sua casa? Tem aqui nesse lugar a palavra de Deus. Ela é a nova lavadora de roupa. A Bíblia diz que nós temos vestes espirituais. E essas vestes foram manchadas pelo pecado.
Mas existe uma pessoa que lavou essas vestes, aleluia, pela palavra. Ele é a palavra. Jesus é a palavra, e nele não houve engano. A boca dele não saiu nenhuma palavra vã. A boca dele foi só de edificação. E nessa noite ele fala para mim e para você: lava suas roupas, arrependei-vos, e é chegado o reino de Deus. Você tem valor, meu irmão. Satanás, ele quer falar para mim e para você que você não tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Deus te amou. Deus está te amando. E Deus te amará amanhã. Deus te ajuda. Deus te impulsiona. Deus te coloca coragem. Deus te dá novos objetivos. Deus te dá sonhos. Deus te está contigo. A Bíblia diz 365 vezes: não temas, eu estou contigo. Se você fez campanha no começo do ano, lembre-se de uma coisa: se você souber dessa palavra, a campanha já foi feita. Não temas, eu estou contigo. A suficiência de Cristo, ela tem que estar no púlpito da igreja. A suficiência de Cristo tem que estar no nosso coração. Ainda que eu esteja na pobreza, ainda que eu esteja na riqueza, ainda que eu esteja no meio a meio, eu estou salvo. Eu estou salvo. Porque eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Não importa o seu estado nessa noite, o que você tem que levar nessa noite dessa mensagem: você tem valor para Deus. E se dê valor. Se você tem valor para Deus, imagina o Deus que você serve. Aleluias. Aleluias. Se comprometa com Cristo. Cristo pagou a penalidade por você. E se nessa noite você se você não conhece Jesus, aceite Jesus no seu coração. Se você já conhece Jesus e você está precisando renovar a sua vida, recomece com Jesus. Não recomece com problemas, não recomece com dificuldades, recomece com Jesus. Aleluia. Em Marcos 8,36 fala assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. A sua alma é importante mais que o universo, mais que os bilhões de estrelas que estão no céu, mais que todos os seres que estão nesse planeta. A sua alma é importante para Jesus. E Satanás quer roubar a sua alma. Mas nessa noite você já colocou no seu coração que Deus te ama. Ele trata com você nessa noite através da palavra. Não se desanime, não se desespere. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a sua vida para Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu deixo essa mensagem para os irmãos. E se nessa noite existe alguém aqui que não recebeu Jesus no seu coração, você tem uma oportunidade de vir aqui na frente e nós vamos orar com você. Se você não quiser, você levanta da sua cadeira e nós vamos orar também. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, lembre-se disso: Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Eu passo a palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.